Olá, esposas que oram. Aqui quem fala é Viviane Martinello. Nós estamos juntas, então, estudando o livro Despertar da Leoa, da Elisa Beveri, da editora Chara. Estamos hoje entrando no áudio 18, mas o capítulo é o 7, Cumprimentando e Lambendo. Para ter lábios atraentes, diga palavras bondosas. Para ter olhos adoráveis, busque o bem das pessoas. Para ter uma figura esbelta, compartilhe a sua comida com os famintos. E para ter cabelos lindos, deixe que uma criança passe os seus dedos por eles uma vez por dia. Para ter estabilidade, ande com o conhecimento de que você nunca caminha só. Sam. Quando as leoas lambem umas às outras, tudo isso faz parte do cumprimento delas. Esse processo começa quando a leoa é um filhote. Uma vez que um filhote foi localizado, não há como fugir dos beijos obrigatórios da leoa. Nenhum filhote tem permissão para ficar sem ser lambido. Imagina uma cena mais ou menos assim. Depois de um tempo animado observando os leões crescidos, caçando alimento, um filhote entra novamente na intimidade do bando. De repente, o filhote hesita, pensando: ah não, lá vem ela, minha tia vai me lamber e espalhar sua saliva por todo o meu rosto. Isso se parece bastante com o que acontece quando um sobrinho ou uma sobrinha entra em uma sala cheia de tias que vieram visitá-lo, não é? Os filhotes não são os únicos que estão sujeitos a esse cumprimento íntimo face a face. As leoas também fazem isso umas com as outras. Essa saudação ritual permite que elas reconheçam umas às outras. Assim como as leoas parecem todas iguais para nós, assim acontece com elas. A única maneira de uma leoa ter certeza que a outra leoa é um membro do bando e não uma intrusa é pelo cheiro. Como todos nós sabemos, a aparência pode ser enganadora, mas o cheiro normalmente diz a verdade. Cada leoa possui glândulas localizadas na testa, logo acima dos olhos, que segregam o aroma do bando. Quando as leoas se reagrupam, elas fazem contato visual, esfregando suas bochechas e batendo suavemente suas cabeças. Essa saudação é mais que uma apresentação em encontro pela primeira vez que diz: esta sou eu. Agora, quem é você? Mas a saudação de uma leoa tem o poder de fortalecer laços afetivos e de selar alianças e de expor impostores no meio do bando. As leoas cheiram e depois reconhecem. Os humanos reconhecem primeiro e depois cheiram. Exemplo característico: meu marido recentemente foi me apanhar no aeroporto. Vi o carro dele chegando e comecei a acenar, mas foi somente quando ele desceu do carro e me abraçou que eu cheirei. Você está cheiroso, disse quando reconheci o cheiro da sua colônia. Não posso imaginar reconhecê-lo pelo processo inverso. Vejo um homem saltar de um carro, andar na minha direção, aproximo-me para cheirá-lo, confirmando que ele cheira como meu marido, e então declaro que ele é meu. A atenção da leoa ao reconhecimento do cheiro serve para uma série de fins. O ritual de cumprimentar e cheirar dá a elas uma maneira natural de detectar quando alguma coisa ou alguém indesejável se juntou ao bando. Não apenas isso, quando as leoas se cumprimentam e se lambem, elas estão demonstrando aceitação e inclusão. Como filhas de Deus, precisamos fazer o mesmo com as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Cumprimentando e lambendo seus filhos. Quando a leoa cumprimenta seu filhote, ela está dizendo: você pertence a nós. Você é bem-vindo para estar à vontade, para descobrir os seus pontos fortes e crescer entre nós. Há provisão e segurança para você aqui no bando. Ela também usa a saudação para determinar que onde seus filhotes estiveram. Pressionando seu rosto bem de perto, ela detecta o que o filhote esteve fazendo, dando-lhe condições de perguntar: por que estou sentindo vestígios de hienas em você? Quando os meus meninos adolescentes saíam à noite, eu exigia que eles me dessem um beijo de boa noite quando chegassem. Esse beijo servia para alguns propósitos. Primeiro, eu amo beijar os meus meninos. Segundo, eu não tinha de ficar em pé para confirmar a que horas eles haviam chegado. Em terceiro, isso permitia que eu os cheirasse. Nossa interação acontecia assim: quando o filho em questão chegava em casa, ele abria a porta do meu quarto e dizia: cheguei, boa noite, mamãe. Por saber que eu estava dormindo, ele queria fechar a porta depressa, mas eu dizia: você se divertiu? Venha me dar um beijo. Se ele hesitasse, então eu desconfiava. Se ele se aproximasse, eu sentisse um cheiro forte de hortelã, sabia que ele havia feito alguma coisa menos que desejável. Quando ele se aproximava e eu o abraçava, e aproximava mais de mim a fim de detectar qualquer aroma secundário que ele pudesse estar escondendo, afinal, uma mãe reconhece o cheiro de seus filhos. Poderia ser estranho
me aproximar tanto dos meus meninos para uma verificação tarde da noite se já não estivéssemos estabelecido um ritmo diário de cumprimento em nossa casa. Nossa família se abraça todas as manhãs. Nós nos abraçamos ao longo do dia e nos beijamos para desejar boa noite. Temos contato físico frequentemente uns com os outros, seja na forma de luta entre os irmãos, cotoveladas durante a limpeza da cozinha, seja abraços quando entramos e saímos. Esse processo de saudação teve início quando os meus filhos eram bebês e nunca pararam. Aposto que em sua casa acontece o mesmo. Vocês se beijam para desejar boa noite, um abraço, um alô, um afago nos ombros, um desgrenhar dos cabelos, um aconchego no sofá. Mais tarde, quando meu filho mais velho já havia saído de casa, estava casado, ouvi histórias sobre as escapadas que eu perdera. Eu perguntava a ele, quando você fez isso? Como que eu não percebi? Ele sorria timidamente e respondia, isso aconteceu em uma noite que você estava fora da cidade, ou isso aconteceu quando eu passei a noite na casa de um amigo. Se eu estivesse em casa, teria cheirado e sabido que ele havia se metido. As saudações permitem que as mães investiguem que seus filhos tiveram algum contato indesejável. Isso nos ajuda a estar na posição de reagir com amor, treinamento e disciplina. Se vocês não se cumprimentaram regularmente uns aos outros em sua casa, encorajam-nos a começar essa prática. Seus filhos podem resistir, em princípio, mas não desista. Seu abraço não apenas dirá ao seu filho que você o ama, como também permitirá que você detecte um cheiro nele que não vem da sua casa. Mães, se um filho que costumava abraçar você se torna resistente aos seus abraços, descubra por quê. Não permita que o seu filho se sinta confortável esquivando-se de você. Quando seus filhos amadurecem e se tornam adultos, continue a cumprimentá-los com abraços e beijos. Seu afeto físico serve como um lembrete de que eles sempre pertencerão à sua família, e este conhecimento dá a eles segurança enquanto eles fazem a transição para a idade adulta e constroem as suas próprias famílias. Cumprimentando uns aos outros. Quando as leoas saudam umas às outras, elas estão dizendo, temos um relacionamento. Eu detecto em você o cheiro familiar das minhas irmãs. Estou aqui ao seu lado e sei que você está ao meu lado. Não somos tão diferentes das nossas irmãs leoas. Uma recepção calorosa dos outros diz, junte-se a nós, você é bem-vindo e confiável. Uma recepção formal e defensiva comunica, ainda estamos observando você. Qualquer designação será reservada até que conheçamos melhor. Nesse tipo de intercâmbio, tanto o que se cumprimenta quanto o que é cumprimentado estão um pouco à vontade. Se não houver cumprimento algum, então, visitante fique alerta. Ouça as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele os instruiu quanto à maneira como devem saudar uns aos outros. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13:12. Quando você cumprimentar uma irmã, abrace-a como tal. Se você entrar em contato com uma líder, cumprimente e abrace de maneira que se transmita sua apreciação por ela. Quando cumprimentar alguém que está sofrendo, abrace essa pessoa com a sua terna preocupação. Às vezes não é preciso haver palavras. Com o tempo aprendi que um abraço é muito mais poderoso para curar do que um olá. Paulo elaborava saudações com excelência em suas cartas às igrejas que estavam sob seus cuidados. Se isso era importante o bastante para Paulo colocar suas saudações por escrito, então, sem dúvida, é importante o suficiente para nós colocarmos nossas saudações em prática. Vamos ver a saudação dele à igreja de Corinto. Não estou escrevendo para brigar nem para criar algum desconforto. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para vocês e tem feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. 1 Coríntios 4:14. Paulo começa dizendo aos coríntios que a carta que ele escrevia era o que ela não era. Ele não estava repreendendo-o para envergonhá-los, ao contrário, ele definiu qual era o seu relacionamento com eles e quem os coríntios eram para ele. Ele era um pai e eles eram seus filhos. Então Paulo explicou que, embora muitos pudessem esperar que os crentes de Corinto falhassem como pai, ele estava determinado a ajudá-los a terem êxito. A saudação de Paulo estabeleceu quem ele era para os destinatários da carta, quem eles eram para ele e o que ele estava dizendo, por que ele estava dizendo isso e por que eles deveriam ouvi-lo. Tudo isso foi comunicado antes de qualquer mensagem ser dada. Lambendo uns aos outros. Se o ritual da saudação das leoas progredir favoravelmente, ele rapidamente se transforma em uma sessão improvisada de lambidas. Esse cuidado mútuo forma um vínculo sólido entre as leoas e os filhotes maiores, o que, por sua vez, ajuda a manter o grupo intimamente relacionado e intacto. As leoas primeiramente lambem a cabeça e o pescoço uma das outras, áreas
áreas que uma leoa acharia difícil alcançar em seu próprio corpo. Com suas línguas de textura áspera, as leoas limpam o sangue e a sujeira enquanto penteiam o pelo de seus companheiros para livrá-lo de parasitas e carrapatos. Quando alguma coisa retira o sangue e os nutrientes do seu corpo, essa criatura está lentamente roubando a sua vida. É bom ter o sangue e a sujeira removidos dos nossos corpos para darmos graças a Deus pelas tias e irmãs que estão dispostas a retirar os carrapatos e parasitas também. Quando dizemos que uma leoa cuida de suas crias, significa dizer que ela limpa, prepara, escova, arruma, penteia, treina, tutoreia os seus filhos. De acordo com essa definição, eu poderia e deveria realmente cuidar dos meus dentes, da minha cozinha e das tarefas de matemática dos meus filhos. Se prepararmos esse processo de cuidado, ele é definido primeiramente como limpar. Jesus teve uma espécie de conversa cuidadosa com Pedro. Jesus queria lavar os pés de Pedro. Pedro recusou. Então Jesus deixou claro para Pedro que se ele não permitisse que ele lavasse os pés, então Pedro não teria parte no que Jesus estava fazendo. Pedro compensou em excesso seu erro e aceitou a oferta de Jesus de forma radical, convidando-o para lavar a cabeça e aos pés. O nosso incrível Jesus traz as coisas de volta ao ponto, declarando-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto a mais, todos estáis limpos. Ora, vós estáis limpos, João 13:10. Por percorrermos a Jesus, pertencemos a Jesus, estamos limpos. Mas mesmo assim, no curso da nossa vida, nossos pés podem se sujar e às vezes, dependendo de onde estivermos ou do que fizemos ou passamos, nossos pés podem ficar até mal cheirosos. Ao viajarmos pela vida, podemos entrar e passar por alguns lugares imundos, pelo menos é o que acontece comigo. No fim do dia, precisamos lavar a sujeira da jornada daquele dia, e é por isso que Jesus continuou dizendo: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes, João 13:14. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e nos encarregou de fazer o mesmo uns aos outros. Não creio que Jesus quis dizer literalmente para o meu marido fazer uma sessão de pedicure em mim todas as noites, embora isso fosse ótimo, querido. Talvez lavar os pés simbolize uma coisa que podemos refrescar e restaurar uns aos outros, principalmente quando os caminhos que trilhamos nos sujam. Participei de algumas sessões esquisitas de lava-pés, especialmente durante o tempo em que as meias calças eram praticamente uma exigência para o ministério. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, lavar os pés fazia parte natural da recepção às pessoas quando elas entravam em sua casa, assim como um beijo, um abraço, são como agora. Não estou sugerindo que reincorporemos o lava-pés. Fizemos na era dos sapatos fechados e das ruas pavimentadas, e elas percorriam estradas poeirentas usando sandálias. Eu estou sugerindo que, ao entrarmos na casa de um amigo ou em uma casa de adoração, deveremos tirar um instante para remover a poeira do dia e entrarmos nos relacionamentos que vamos encontrar ali. Como a leoa, precisamos uns dos outros para limpar a sujeira e carrapatos e os parasitas da nossa vida. Não pense que você está purificando depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante, nunca pense que é melhor que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel, como os lobos. Eles perseguem os pobres, se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas de Midá e Quero Mais. Provérbios 30:12. Me dá e quero mais são parasitas que diminuem os nossos nutrientes e roubam a nossa vida. A ganância e a autoindulgência são como vampiros. Quando fazemos parte de uma comunidade na qual as pessoas cuidam uma das outras, ajudamos uns aos outros a manter as nossas vidas limpas. Amém? Então o áudio de hoje foi esse e até o próximo áudio, meninas.